Olá, eu sou o Darlan, professor de Arquivologia, e agora nós vamos trabalhar com as questões, com os 12 itens que caíram na prova da Polícia Federal da disciplina de Arquivologia. Foram 12 itens e nós vamos comentar cada um deles, que você confira aí o seu gabarito. Eu espero que seja tudo certo aí, que você consiga, de alguma forma, ter aí bons aproveitamentos dessa disciplina, que é bastante importante para vocês. Então vamos lá, vamos comentar cada um dos itens. Sei que você deve estar ansioso aí, mas vamos juntos. O primeiro item vai dizer o seguinte, Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo intermediário. Bom, nós sabemos da teoria das três idades, fase corrente, intermediária, permanente, e nós sabemos que os documentos frequentemente consultados são aqueles que estão lá na fase corrente. Lá na fase intermediária, nós sabemos que o uso é eventual. Então o item está errado na fase intermediária, não se fala em uso frequente, mas em uso eventual. Bom, próximo item, que diz o seguinte, a fase arquivística em que esteja o documento é indicado pela tabela de temporalidade. Essa questão, mais uma vez, faz menção às fases arquivísticas, Então, fase corrente, intermediária, permanente. Nós sabemos que as fases, de alguma forma, têm uma relação com a frequência de uso, tem relação também com os próprios valores dos documentos, mas considerando que na tabela nós conseguimos também entender esse ciclo, moldar esse ciclo, nós podemos aprender que na tabela nós vamos ter essa especificação de em que fase o documento está, em que fase o documento esteja. Portanto, o item está correto, na tabela é possível, sim, dizer e determinar em qual aí a fase o documento esteja. Bom, próximo item diz o seguinte, a função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato do documento poder ser levado a juízo para comprovar determinada informação, mas também pela capacidade desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem. Vejam, essa questão é um pouquinho extensa, e eu digo para os alunos quando a questão for um pouquinho extensa, é bom você pegar assim, dividir a questão em partes. Nós vamos resolver essa questão em partes, fazer uma segunda leitura da seguinte maneira. A função de prova do documento de arquivo. Sabemos que o documento de arquivo tem função de prova, sim. Essa função ela é evidenciada pelo fato do documento poder ser levado a juízo, isso a gente concorda, para comprovar uma determinada informação. Mas além dessa perspectiva de levar ao juízo, nós podemos também ver que esse valor de prova também está relacionado à capacidade que o documento tem de dar testemunho, de alguma forma de testemunhar as atividades que deram origem a esse documento. As atividades da própria instituição que deu origem aos documentos. Portanto, o item está correto e se apresentam aí duas aplicações desse valor probatório que o documento de arquivo possui. Próximo item diz assim, os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais. O item está errado. Nós sabemos que o arquivo não forma coleção. Coleção eu tenho nas bibliotecas, nos museus. Arquivos não são colecionados. Nós sabemos que os arquivos decorrem das nossas atividades. Nossos arquivos são produzidos, recebidos sempre em decorrência das nossas atividades. O item está errado, arquivo não é colecionado, mas sim ele é acumulado. Bom, espero que a sua conferência aí esteja igual que o nosso gabarito, Vamos lá, mais um item, 103. Um conjunto de documentos em suporte papel, produzidos ou recebidos por determinado órgão, durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte, consiste em um arquivo. Notem, premissa básica, os documentos de arquivo sempre nascem das nossas atividades. A questão citou o exemplo de um suporte papel, embora não seja um único, mas a gente tem o suporte papel como suporte bastante utilizado para se criar o documento. E de fato o documento nasce das atividades, atividade específica, atividade fim, atividade meio, atividade que dá suporte para a instituição. Os documentos nascem dessas atividades, são considerados documentos de arquivo, por isso o item está correto.
Próximo item. No que se refere ao gerenciamento da informação e à gestão de documentos, nós vamos jogar os itens subsecutivos aqui. 104. O ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos. Vejam, nós vamos intervir em um arquivo. Essas intervenções, as ações, além de se basearem nos princípios que nós conhecemos, elas vão ser de alguma forma, vão ter como ponto de partida o diagnóstico. Tá? O diagnóstico é uma ferramenta que permite você conhecer a realidade, que permite você conhecer a situação dos arquivos da instituição. Porque a partir desse conhecimento, nós podemos dar início às metodologias para poder melhorar, para poder transformar essa realidade. Então, de fato, ele é o ponto de partida, sim, lá no arquivo para as intervenções que nós temos no arquivo, inclusive para a criação desses instrumentos de gestão arquivística. Tá? Quando se lê na prova assim, instrumento de gestão arquivística, nós vamos lembrar do plano de classificação e vamos lembrar da tabela de temporalidade. A elaboração destes dois instrumentos é feita a partir das informações colhidas lá no diagnóstico. Portanto, o item está correto, o diagnóstico é esse ponto de partida e ele fornece informações para a elaboração desses instrumentos de gestão arquivística. Próximo item diz assim, a transferência dos documentos de arquivo correntes para os arquivos intermediários justifica-se pela diminuição do valor primário dos documentos. Vejam, na teoria das 3 idades, corrente, intermediário, permanente, nós vamos ter nessa teoria 2 valores. O valor primário, que diz respeito ao uso para a administração, tá? O valor primário está presente na fase corrente e na fase intermediária. E o valor secundário, que está presente na fase permanente. Vejam, na fase corrente, na fase intermediária, nós temos o valor primário. Mas na fase intermediária, tá? Nós vamos ter o valor primário decrescente. Quando o documento perde o seu valor, perde um percentual, perde aí parte do seu valor primário, quando ele tem uma diminuição do valor primário, é hora de você pegar esse documento e mandar lá do corrente para o intermediário. Portanto, essa transferência lá para o intermediário se dá assim quando há uma diminuição desse valor primário que os documentos tinham lá na fase corrente. Por isso o item está correto. 106. A primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo ao receber um documento é distribuí-lo. Vejam, protocolo é uma atividade lá da fase corrente. O protocolo executa uma série de rotinas. Tá? E nós vamos imaginar o seguinte, a primeira rotina que o protocolo faz é receber um documento. Recebendo esse documento, tá? Fazendo a separação do documento que é oficial, do particular, o ostensivo, do sigiloso, vamos partir para a segunda rotina. A segunda rotina é o registro, onde nós vamos cadastrar dados daqueles documentos. Portanto, o item está errado. Tá? Depois do recebimento, a próxima ação é o registro e não a distribuição. Okay? Item 107 diz assim, o arquivo permanente tem valor probatório e ou informativo. O item está correto quando você analisa o arquivo permanente utilizando a definição do artigo 8º, parágrafo 3º da Lei 8.159, tá? Lá nesse parágrafo, tá? Terceiro do artigo 8º, você vai encontrar a definição de que o arquivo permanente, de fato, ele tem esse valor probatório, tá? Ele vai provar a existência da instituição, o seu funcionamento, e também vai ter um caráter informativo, tá? Vai informar dados, características, perspectivas daquela instituição. Por isso o item está correto. Bom, considerando as tipologias documentais e a preservação dos documentos, julgue os itens a seguir. Vamos lá, mais 3 itens aí, tá, gente? 108 está assim. O documento microfilmado tem valor de prova legal, de acordo com a legislação brasileira. Vejam, a microfilmagem é uma técnica no qual você vai transformar o documento, tá, que estava em papel, por exemplo, vai transformá-lo, vai convertê-lo para um suporte fílmico. Essa técnica tem todo o embasamento legal. Ela é embasada na Lei 5433 do ano de 68,
e também no decreto 1799 de 96. Ambos vão garantir, tá? Ambos dispositivos da legislação vão garantir à microfilmagem um valor de prova legal, portanto o item está correto, está verdadeiro. Bom, gente, antes de falar dos dois últimos itens aqui, tá? É importante, depois de uma prova, você fazer essa correção. Tá? Eu sei que às vezes dá raiva você errar um item, errar outro, tá? Mas isso é normal. Também já fui aluno, já estive desse lado aí com gabarito conferindo, tá? Sei como é que é isso. Hoje eu sou servidor, mas já fui aluno também. Fiquei aí nessa expectativa. E é muito bom você pegar a questão e saber por que você errou, tá? Por que acertou. Esse porquê é importantíssimo para que você de alguma forma consiga aí progredir nos seus estudos. Porque se você não corrige, você pode passar pela seguinte situação. De repente você olha para uma questão e fala assim, essa questão, vou errar de novo. Então, para evitar que isso aconteça, sempre confira os seus erros e veja naquilo que você está errando para que a gente possa não repetir os erros nas próximas provas. Ok? Item 109. Produzir documentos de arquivo em papel cujo pH seja neutro é uma forma de preservá-los. Notem, quando você era aluno de Química, tá? Você lembra daquela linha que tinha, onde nós tínhamos os potenciais de hidrogênio, né? Os índices aí de pH. Onde o pH podia ser ácido, neutro ou básico. O pH ácido é um pH que com o tempo fica amarelado, com o tempo ele vai ficando assim mais quebradiço. Então quando você vai criar um documento é bom você criar com pH adequado. E o pH neutro é adequado para a criação de documentos, pensando em preservá-los aí ao longo do tempo. Tá, o item aí pode marcar, está correto. 110. Ofício, memorando e processo são exemplos de tipos documentais. Vejam, o item está errado, porque ofício, memorando e processo são exemplos de espécies documentais. Em arquivologia, a espécie significa um modelo do documento. Tá? Os exemplos que foram dados aqui não são tipologias, são apenas espécies documentais. Bom, com isso nós terminamos aqui o nosso comentário. Tá? Você viu as questões, avaliou. Tenho certeza que você foi bem, tá? Nossos alunos também tiveram um bom aproveitamento. Afinal de contas, a prova estava num nível, né, num bom nível, dentro daquela biografia que vocês conhecem e têm estudado, os próprios materiais da Vescom também. Bom, desejo a vocês uma boa sorte, tá? No resultado final. Tá? Não desanimem, continuem na luta. E é isso aí. Que esse ano seja o ano da posse. Eu espero você lá mandando notícia para mim de que foi nomeado, foi empossado na Polícia Federal. Um abraço e até mais, gente.